Entonces me cayó encima de golpe, como si alguien hubiera apagado el ruido del universo. Eu estava na lua. Na lua. E o que senti não foi uma única emoção. Foi um choque de muitas ao mesmo tempo. Uma alegria imensa, um assombro puro, aquele formigamento de "isso é real". E um tipo de aventura que aperta o peito porque você sabe que não vai se repetir. E justamente ali, quando o coração dispara mais rápido do que qualquer treinamento, aparece a pergunta que ninguém deixa de fazer. Se conseguimos chegar, por que nunca voltamos? Antes de continuar, se você gosta de histórias que fazem você olhar duas vezes para aquilo que achava certo, inscreva-se agora e deixe um comentário com uma única palavra: Lua. Eu prometo que o que vem a seguir vai ficar rondando a sua cabeça, porque a razão que te contaram, dinheiro, política, falta de interesse, não é a que esta história coloca em primeiro plano. A versão que você vai ouvir diz que o verdadeiro motivo nunca foi discutido em coletivas de imprensa. Não foi impresso em relatórios bonitos. Foi guardado em silêncio por mais de 5 décadas. E o mais inquietante é quem supostamente conta isso. Não é um usuário anônimo atrás de uma tela. Não é um "alguém disse". É Charles Duke, o 10º ser humano a caminhar na superfície lunar, general de brigada aposentado da Força Aérea. E a voz que guiou Neil Armstrong quando a humanidade estava a segundos de tocar o mar da tranquilidade pela primeira vez. Em abril de 1972, durante a missão Apollo 16, Duke e seu comandante se moviam pelas terras altas de Descartes. Tudo era rotina, lista de tarefas, ciência, rochas, medições. Até que encontraram algo que, segundo essa versão da história, não deveria estar ali. Algo que não encaixava no roteiro. Eles relataram para Houston, e Houston respondeu com algo que não aparece nos resumos oficiais: silêncio. Não o atraso normal de sinal. Não aquele 1 segundo e pouco que o cérebro aprende a esperar, mas um silêncio longo, estranho, pesado, como se do outro lado alguém tivesse decidido parar de respirar. Quando finalmente veio a resposta, não foi uma pergunta, não foi repitam, não foi descrevam, não foi aproximem-se, foi uma ordem: sigam em frente, continuem, movam-se. E Duke, segundo essa narrativa, obedeceu. Não por horas, não por dias, por 40 anos. Engoliu o que viu, protegeu o segredo, guardou aquilo como se guarda algo perigoso, sem olhar demais, para conseguir dormir. Mas agora, com 89 anos, ele diz que não está mais disposto a carregar isso em silêncio. E o que afirma, se você levar a sério, não é emocionante, é assustador, para entender por que alguém assim ficaria calado durante 4 décadas. Primeiro, você precisa entender que tipo de homem ele é. Duke não era alguém que se assustava facilmente. Entrou na NASA em 1966 e muito rapidamente foi apontado como um dos pilotos mais brilhantes e firmes de todo o programa. Começamos o retorno no dia 8 e no dia 9 fizemos uma caminhada espacial. Lembra ele? Com aquela precisão de quem fala em números mesmo quando o corpo está flutuando a centenas de milhares de quilômetros de casa. Antes da NASA, ele pilotava alguns dos caças mais avançados do inventário da Força Aérea. Precisão era sua língua, fatos eram sua religião. Não era um homem dado à fantasia nem a exageros para parecer interessante. Foi a voz dele a última que Armstrong e Buzz Aldrin ouviram antes de pousarem no Mar da Tranquilidade durante Apollo 11. Aquela frase famosa sobre um monte de caras aqui embaixo ficando azuis de tanto prender a respiração era dele, sereno, estável. O tipo de pessoa que não se quebra quando o mundo inteiro está olhando e 2 vidas dependem da sua calma. 3 anos depois, chegou a vez dele, seu próprio turno de deixar a Terra e olhar o planeta à distância. Missão se chamava Apollo 16. Era abril de 1972, quando ele e seu comandante decolaram rumo à superfície lunar. Eles passaram mais de 70 horas sobre o solo cinza, mais tempo do que a maioria
maioria das tripulações que haviam ido antes. O ponto de pouso eram as terras altas de Descartes, uma região antiga e acidentada da Lua que os cientistas acreditavam ter sido formada por processos vulcânicos muito antigos. O plano era simples, pelo menos no papel: percorrer o terreno com o veículo lunar, recolher amostras de rochas, estudar crateras e colinas, instalar experimentos e voltar para casa com dados que ajudariam a entender a história geológica do nosso satélite. Nada de mistérios, nada de surpresas, apenas ciência. Eles conduziram o rover por quilômetros sobre uma paisagem que nenhum ser humano havia visto com os próprios olhos. Um deserto cinza que parecia se estender até um horizonte afiado. Recolheram pedras de crateras, coletaram amostras do solo e seguiram cada tirês. Passo da lista preparada para a missão. Do ponto de vista oficial, tudo saiu perfeito. A NASA declarou que Apollo 16 foi uma das missões mais bem-sucedidas do programa. Todos os objetivos cumpridos, todas as medições realizadas. Nenhum problema importante. Uma operação impecável. Mas quando algumas pessoas começaram a revisar as gravações completas da missão, não os trechos editados que aparecem em documentários, notaram algo estranho. Há momentos em que Duke fica completamente imóvel. Ele está falando e de repente para. Está caminhando e congela. Seu corpo deixa de se mover e parece olhar para algo fora do campo da câmera, algo que a lente nunca mostra. No rádio, ouve-se a voz do companheiro dele, John Young. "Charlie, você está bem?" Há uma pausa longa demais para alguém que apenas está trabalhando. Finalmente, Duke responde em voz baixa: "Sim, estou bem, só estou olhando." Mas sua voz soa diferente, mais lenta, como se estivesse tentando processar algo que não se encaixava em nada do que havia aprendido durante o treinamento. Esse momento nunca aparece explicado nos relatórios oficiais. Também não aparece nos resumos da missão. Durante décadas, Duke não falou sobre isso publicamente, até muitos anos depois. Por volta de 2015, ele começou a contar algumas experiências estranhas daquela missão, coisas que, segundo ele, nunca foram mencionadas nos relatórios oficiais. A primeira foi a luz. Em teoria, a luz do Sol na Lua deveria parecer completamente branca. Não existe atmosfera para dispersar as cores como acontece na Terra. Isso é física básica. Mas Duke disse que, em certos momentos, a luz não parecia branca. Às vezes tinha tons azulados ou púrpura. Não eram reflexos do traje nem do visor. Era a própria luz que parecia mudar. Ele olhava para outro lado, olhava novamente, e as cores eram diferentes. Em um mundo onde, teoricamente, nada muda. Depois vieram os sons. Na Lua não existe ar, e sem ar, o som não pode se propagar. Mesmo assim, Duke disse que em certos momentos ouvia tons, frequências, vibrações que não vinham do rádio nem do traje. Às vezes eram suaves, quase musicais. Outras vezes eram irregulares e estranhas. Ele perguntou a Young se ele também estava ouvindo aquilo. Young respondeu que sim. 2 pilotos de teste, treinados durante anos, ouvindo algo que não deveria existir, segundo as leis da física, mas eles não reportaram oficialmente. Achavam que ninguém acreditaria. E então aconteceu algo ainda mais estranho. Segundo Duke, o tempo parecia se comportar de forma irregular. Ele estava trabalhando em uma tarefa, olhava para o relógio do traje e 20 minutos tinham passado, mesmo que para ele parecessem apenas 2. Outras vezes acontecia o contrário. 5 minutos no relógio pareciam 1 hora inteira. Young disse ter sentido o mesmo. Durante a permanência deles na superfície lunar, a percepção de tempo nunca coincidia perfeitamente com o relógio da missão. Mas o mais inquietante não era a luz, nem os sons, nem o tempo. Era a sensação de que eles não estavam sozinhos. Duke disse que vários astronautas descreveram algo semelhante depois de caminhar na Lua. Não era uma presença visível, não era algo que pudessem apontar. Era uma sensação persistente, como se algo estivesse observando. Não Houston, não o companheiro. Algo mais, algo enorme, antigo, paciente. Não parecia hostil, mas também não parecia indiferente. Era como se
se algo estivesse estudando eles, da mesma forma que uma pessoa observa um inseto que pousa sobre sua mão, e essa sensação não aparecia apenas de vez em quando. Segundo Duke, ela estava ali o tempo todo, desde o instante em que desceram do módulo lunar até o momento em que fecharam a escotilha para partir. Olhando, esperando, observando. Havia luzes que pareciam se mover sozinhas, sons em um lugar onde o som não deveria existir. Um tempo que acelerava e desacelerava sem explicação. Mas, segundo Duke, nesta versão da história, nenhuma dessas coisas foi a razão pela qual ele ficou em silêncio durante 40 anos. Esses fenômenos poderiam ser interpretações pessoais, estresse, fadiga, ilusões. A NASA poderia descartá-los facilmente. O que aconteceu depois foi diferente, porque o que encontraram em seguida, segundo essa narrativa, não era uma sensação, era algo físico, algo real, algo que inclusive foi fotografado. E é aí que a história toma um rumo que, segundo quem a conta, explicaria por que nunca voltamos à Lua. Duke e Young estavam a cerca de 6 quilômetros do módulo lunar. Estavam do outro lado de uma crista, onde a Terra nem sequer era visível no céu. Apenas eles dois, o rover e um oceano de poeira cinza se estendendo até o horizonte. A tarefa que realizavam era rotineira, coletar amostras. Mas, em um determinado momento, Duke levantou os olhos para o horizonte. E algo não encaixava. As formas não eram corretas. Na Lua tudo é irregular. Rochas espalhadas, crateras, fragmentos de impactos que caem sobre a superfície há bilhões de anos. Nada tem linhas retas. Nada tem ângulos perfeitos. Mas o que Duke viu parecia diferente. Havia bordas definidas, geometria, linhas retas demais para serem naturais. Ângulos uniformes demais. Ele chamou Young. Young parou o rover imediatamente. Ele também viu. Eles se aproximaram lentamente, levantando poeira fina que flutuava no vácuo antes de cair novamente como cinza. Por vários segundos, nenhum dos dois falou. Só se ouvia a respiração deles dentro dos capacetes. E à medida que se aproximavam, as formas começaram a se definir. O que estava diante deles parecia construído. Não era uma rocha com formato curioso, nem um grupo de pedras empilhadas ao acaso. Havia linhas claras, blocos definidos, como se alguém tivesse cortado peças e colocado cada uma com intenção. Uma espécie de parede baixa, ou talvez a borda de algo muito maior que permanecia enterrado sob o pó lunar. A superfície estava coberta por uma camada grossa de regolito, aquele pó fino que cobre quase toda a Lua. Mas mesmo através dessa camada, as formas continuavam regulares demais para serem produto do acaso. Duke estimou que a parte visível da estrutura tinha cerca de 100 metros de comprimento. As duas extremidades pareciam desaparecer sob o solo, como se o tempo tivesse lentamente enterrado aquilo ao longo de eras inimagináveis. Não era uma construção completa à vista. Parecia apenas uma parte exposta de algo muito maior. Algo que continuava sob a superfície. Enquanto se aproximavam, Duke percebeu outra coisa. Aquela luz estranha, com tons azulados e púrpura, que ele havia observado antes durante a missão, parecia concentrar-se ali. As cores mudavam lentamente sobre os blocos, como se a própria superfície alterasse a maneira como a luz se comportava. E os sons, aqueles tons que haviam ouvido antes, agora pareciam mais próximos, mais claros. Não eram altos, mas eram constantes, quase como uma vibração distante. Durante um momento, nenhum dos dois disse nada. Finalmente, Duke ativou o rádio. Ele descreveu o que via com a maior precisão possível, como qualquer piloto treinado faria. Formação geométrica, não parece natural. Possível estrutura, aproximadamente 100 metros de extensão. Solicitamos instruções. Depois de transmitir a mensagem, eles esperaram e esperaram. Numa comunicação normal entre a Lua e a Terra, o sinal leva pouco mais de 1 segundo para viajar em cada direção. Os astronautas se acostumam rapidamente com esse pequeno atraso, mas desta vez o silêncio se prolongou. 2 segundos, 5, 10. Duke olhou para John Young. Young olhou de volta para ele. Duke falou novamente. Houston, estão recebendo? Nada. 20 segundos. 30. Naquele silêncio, Duke disse que conseguia ouvir a própria respiração amplificada dentro do
Capacete! O leve sopro do sistema de oxigênio do traje. O pequeno ruído estático do canal aberto. Ele olhou novamente para a estrutura. Ela continuava ali, real, impossível. E enquanto isso, a quase 400 mil quilômetros de distância, em uma sala cheia de engenheiros, observando cada segundo da missão, nenhuma resposta chegava. Imagine por um momento, 2 homens de pé na superfície de outro mundo, observando algo que não deveria existir. E as únicas pessoas que podem ouvi-los ficaram completamente em silêncio. Quando finalmente chegou a resposta de Houston, a voz parecia tranquila, controlada, sem emoção. Apollo 16. Continuem com as atividades programadas de coleta de amostras. Foi só isso. Nenhuma pergunta, nenhuma surpresa, nenhuma instrução para investigar. Apenas uma ordem para continuar o plano, como se aquilo que acabavam de relatar não fosse novidade. Como se já soubessem. Mesmo assim, Duke e Young não foram embora imediatamente. Eles tiraram fotografias, muitas, close-ups dos blocos, imagens mais amplas mostrando a forma completa contra o horizonte, fotos de diferentes ângulos para registrar o contexto. Duke apertou o obturador repetidas vezes. Segundo esta história, ele lembra perfeitamente dessas imagens. Diz que eram claras, detalhadas, que não havia dúvida do que aparecia nelas. No entanto, essas fotografias nunca foram publicadas. Nenhuma. Nos anos seguintes, Duke perguntou várias vezes sobre elas. As respostas mudavam sempre. Que estavam classificadas por razões técnicas, que tinham sido perdidas durante transferências de arquivo, que a qualidade da imagem não era suficiente para publicação. Mas Duke insistia que isso não fazia sentido. Ele havia tirado as fotos. Ele havia visto o que aparecia no visor da câmera e estava convencido de que aquelas imagens ainda existiam em algum lugar, guardadas, arquivadas, deliberadamente esquecidas. Mas, segundo o relato dele, o mais inquietante não era a existência da estrutura, era a sua antiguidade. Muitos anos depois, em uma entrevista, alguém perguntou se a construção parecia recente. Duke negou lentamente. Não, os blocos estavam cobertos por inúmeros pequenos impactos de micrometeoritos. Essas marcas minúsculas se acumulam durante períodos extremamente longos de tempo, milhões de anos, talvez centenas de milhões. Na Lua, não há vento, não há chuva, não existe clima que desgaste superfícies como acontece na Terra. E mesmo assim, aquela estrutura parecia marcada pela passagem de um tempo quase inconcebível. Isso significava algo perturbador. Se realmente havia sido construída, então foi construída muito antes de existir a civilização humana, talvez até antes de existirem os próprios seres humanos. Quando perguntaram quem poderia ter construído aquilo, Duke respondeu com uma frase curta. Eu não sei, mas acrescentou algo mais. Que alguém, ou alguma coisa, havia estado construindo na Lua muito antes da nossa espécie aparecer na Terra, e que a NASA sabia disso, e decidiu não contar. No entanto, Duke não foi o único astronauta que, com o passar dos anos, começou a mencionar experiências estranhas. Em 2017, vários astronautas do programa Apollo, que ainda estavam vivos, se reuniram em um encontro privado. Imagine a cena, uma sala tranquila, cheia de homens idosos. A maioria já na casa dos 80 anos. Pessoas que décadas antes haviam sido os exploradores mais ousados do planeta. Os únicos seres humanos que já caminharam em outro mundo. Durante anos, cada um havia guardado suas lembranças e dúvidas em silêncio. Segundo Duke, foi durante esse encontro que finalmente começaram a falar abertamente entre si. Missões diferentes, experiências diferentes, mas muitas histórias coincidiam em algo. Coisas aconteceram que nunca apareceram nos relatórios oficiais. Não porque alguém os tivesse ameaçado diretamente, mas porque sabiam que ninguém acreditaria. Durante anos haviam sido heróis nacionais, símbolos de precisão científica e disciplina militar. Se um deles começasse a lhe falar sobre luzes estranhas, sons impossíveis ou estruturas inexplicáveis, o mundo provavelmente atribuiria
devia isso ao cansaço, à idade ou à imaginação. Então, eles ficaram em silêncio, década após década, até chegarem a uma idade em que a reputação já não importava tanto quanto a necessidade de contar o que haviam vivido. Segundo esta narrativa, durante aquele encontro de 2017, muitos deles admitiram que suas experiências não coincidiam completamente com a versão oficial que o público conhecia. Cada missão teve pequenas anomalias, algumas simples curiosidades, outras muito mais difíceis de explicar. O nome de Duke não foi o único mencionado quando essas histórias começaram a circular. Também apareceu o de Buzz Aldrin, o segundo ser humano a pisar na Lua. Em entrevistas realizadas muitos anos depois da missão Apollo 11, Aldrin às vezes falava sobre um objeto enorme e solitário na Lua de Marte chamada Phobos. Quando descrevia aquilo, seu olhar se tornava distante, como se estivesse lembrando de algo que ainda lhe provocava perguntas. Ele nunca afirmou exatamente o que era, mas dizia que merecia uma investigação séria. Outro nome que surgiu nessas conversas foi Edgar Mitchell, astronauta da missão Apollo 14, que caminhou na superfície lunar em fevereiro de 1971. Com o passar dos anos, Mitchell falou abertamente sobre sua crença de que vida inteligente poderia existir em outras partes do universo. Em entrevistas tardias, insistia que o cosmos era vasto demais para que a humanidade fosse a única inteligência. Suas palavras, embora filosóficas, foram interpretadas por alguns como uma confirmação de que ele havia visto ou sabido algo mais durante o programa espacial. Outro nome que apareceu nessas discussões foi Al Worden, astronauta de Apollo 15, que permaneceu orbitando a Lua enquanto seus companheiros caminhavam na superfície. Worden, em algumas entrevistas, especulou sobre a possibilidade de que a vida na Terra pudesse ter origens muito mais antigas e complexas do que imaginamos. Para muitos cientistas, essas ideias eram apenas reflexões sobre teorias como a panspermia, a hipótese de que os componentes básicos da vida podem viajar entre planetas. Mas, dentro desta narrativa, cada frase parecia ganhar um significado mais profundo. O que chama a atenção de quem acredita nessa história é que nenhum desses homens era um desconhecido. Eram pilotos de teste, engenheiros, oficiais militares altamente treinados, pessoas selecionadas entre milhares de candidatos para participar das missões mais complexas e perigosas da história humana. Pessoas que arriscaram tudo para explorar um mundo que ninguém havia tocado antes. Por isso, quando alguns deles começaram a sugerir que a Lua poderia ser mais misteriosa do que se dizia, muita gente começou a se perguntar se talvez parte da história estivesse faltando. Porque se apenas um astronauta falasse sobre algo estranho, seria fácil descartá-lo. Mas quando vários mencionam anomalias em momentos diferentes e durante missões diferentes, alguns veem nisso um padrão, e padrões sempre levantam perguntas. Com o tempo, uma pergunta começou a se repetir mais do que qualquer outra. Se o programa Apollo foi um sucesso tão enorme, por que terminou tão cedo? As missões tinham demonstrado que viajar até a Lua era possível. Foguetes gigantes haviam sido construídos para levar seres humanos até lá. Veículos haviam sido projetados para se mover pela superfície. Tecnologias inteiras nasceram daquele esforço. Para muitos engenheiros do programa, aquilo era apenas o começo. Eles imaginavam bases permanentes, laboratórios científicos, missões cada vez mais longas. Alguns até sonhavam com cidades lunares nas décadas seguintes. Mas então, algo estranho aconteceu. Depois da missão Apollo 17, em dezembro de 1972, os voos tripulados para a Lua simplesmente pararam. De repente, sem continuação, sem retorno. Durante quase meio século, nenhum ser humano voltou a caminhar naquele mundo cinza. Oficialmente, a explicação sempre foi clara: dinheiro e política. O programa Apollo Program era extremamente caro. Cada lançamento exigia recursos gigantescos. Naquela época, os Estados Unidos enfrentavam outras prioridades: a Guerra do Vietnã, tensões políticas internas e mudanças no interesse público. Depois que o objetivo de chegar primeiro à Lua foi alcançado, o entusiasmo coletivo começou a diminuir. O orçamento foi reduzido e o programa terminou. Essa é a explicação histórica aceita. Mas, dentro da narrativa que estamos explorando aqui, algumas pessoas acreditam
acreditam que houve outro motivo, um motivo que nunca apareceu em comunicados oficiais. Segundo o que Charles Duke teria comentado em conversas mais recentes, o verdadeiro problema não era dinheiro, nem tecnologia. O verdadeiro problema era que as missões estavam começando a levantar perguntas que ninguém estava preparado para responder. Perguntas sobre aquilo que poderia ter estado ali antes, sobre estruturas enterradas sob o regolito lunar, sobre a possibilidade de que a Lua não fosse apenas uma rocha silenciosa orbitando a Terra. Segundo essa versão da história, as pessoas responsáveis por tomar decisões enfrentaram um dilema. Continuar explorando poderia significar descobrir coisas que mudariam radicalmente a forma como a humanidade se enxerga no universo. Poderia obrigar cientistas e governos a responder perguntas para as quais talvez não existissem respostas imediatas. E talvez, apenas talvez, alguém tenha pensado que o mundo não estava preparado para isso. Então, o programa parou. Não porque fosse impossível continuar, mas porque continuar significaria confrontar o desconhecido. Hoje, Charles Duke é um homem muito idoso. Ele viveu uma vida longa, construiu uma família, passou décadas lembrando aquela experiência extraordinária de caminhar em outro mundo. Nesta história, ele aparece como alguém que, chegando aos últimos capítulos da própria vida, sente que já não tem motivo para guardar silêncio. Ele diz que caminhou na Lua, que viu coisas que não apareceram nos relatórios, que tirou fotografias que desapareceram em arquivos e que as perguntas levantadas durante aquelas missões continuam sem resposta. Se essa narrativa fosse verdadeira, as estruturas ainda estariam lá neste exato momento, enterradas nas terras altas de Descartes, escondidas sob o pó cinza, esperando. As imagens ainda estariam guardadas em algum arquivo, talvez classificadas, talvez esquecidas, talvez esperando que alguém finalmente as procure. E as conversas que aqueles astronautas tiveram em privado continuariam sendo um dos segredos mais estranhos da exploração espacial. Talvez um dia novas missões revelem tudo. Talvez uma câmera moderna encontre apenas rochas naturais onde alguém imaginou ver geometria. Ou talvez descubramos que parte da história nunca foi contada. Mas até que esse dia chegue, a pergunta continua flutuando. Se alguém que caminhou na Lua diz que existe mais do que nos contaram, o que faríamos se um dia fosse provado que ele estava certo? E agora, eu quero saber o que você pensa. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários Lua e me diga uma coisa.